Controle de qualidade, sem nenhuma adição química, produzindo um camarão natural, fresco, muito suculento e com um sabor incomparável. Camarão Select, à venda somente pelo telefone WhatsApp. Peça agora, 99898-8882. Camarão Select, o sabor da natureza em sua mesa. Essa é a Folha FM 98,3, Campos dos Goitacazes. Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Oferecimento, Laboratórios Plínio Bacelar e Nova Canabrava, além de Clínica Proteus. São 7h03. Um bom dia a todos. Eu sou Marco Antônio Rodrigues. Hoje é quarta-feira, 29 de maio de 2019. Vamos conferir agora os principais assuntos e manchetes do jornal Folha da Manhã. Campos tem 2 mortes por H1N1 confirmadas. As vítimas são uma criança de 6 anos e uma mulher de 27. Prefeitura retira a proposta de reajuste ao servidor municipal. Representantes da categoria seguiram para a Câmara, que encerrou a sessão em meio a protestos. Hoje, no Trianon, acontece a segunda fase da licitação do transporte público. Em defesa da educação, os servidores da UENF vão parar em dia de protesto. Vereadores de Carapebus mantêm CPI contra a prefeita investigada. Em São João da Barra, denúncia de uso irregular de benefício. Na capa do Folha 2, a campista Vilma Areias lança seu livro Um Beijo por Mês, na Academia Campista de Letras. Ainda um caderno especial sobre a feijoada da Folha. No Folha no Ar, primeira edição, temos como sempre a participação do jornalista Arnaldo Neto, editor-geral da Folha da Manhã, e de Aloísio Abreu Barbosa, diretor de redação. Vamos começando a conversar, dando bom dia, Aloísio, bom dia, Arnaldo, e vamos comentar alguns assuntos de hoje. Quer falar primeiro, Arnaldo, sobre esse ponto final sobre servidores? Bom dia, Luiz, bom dia, Marco Antônio, bom dia, nossos amigos ouvintes da Folha FM 98.3. A manchete de hoje foi o recuo da Prefeitura na questão do reajuste ao servidor. A gente já vem acompanhando desde o mês passado as negociações, que não estavam fáceis. A Prefeitura fez uma proposta de 4,18% de reajuste, considerando o IPCA dos últimos 12 meses. Essa proposta não agradava a categoria, mas era até então a proposta em que a Prefeitura sinalizava que poderia cumprir sem colocar em risco a folha de pagamentos dos servidores ativos, inativos e pensionistas. Bem, a categoria não aceitou, queria um aumento de 15%, o que para quem quer enxergar a realidade, é inviável, né? Você conceder um reajuste de 15%. Se a gente pegar todas as prefeituras aqui do interior do Rio de Janeiro, ninguém deu reajuste nesse montante. São João da Barra deu um reajuste de 4,9%, por exemplo. Se você pegar o restante do interior do Rio, estava entre 3% e 4%. Quem conseguiu dar, porque não foram todos os municípios que conseguiram aplicar esse reajuste, mas a categoria tem o direito de reivindicar, até porque ela está sem reajuste desde 2016, desde que a então prefeita Rosinha Garotinho conseguiu aí a terceira venda do futuro e logo depois ela concedeu um reajuste ao servidor. Bem, ontem à tarde, por volta das 2h30 da tarde, mas a gente só viu um pouquinho depois, só viu por volta das 4 horas, a Prefeitura de Campos solta uma nota oficial recuando na questão do reajuste, que não era mais possível colocar esse valor, nem mesmo esse percentual de 4,18%. Levantou a frustração de receita como uma das justificativas, a receita de royalties e participação especial. Nós noticiamos aqui que os repasses estão abaixo do esperado, sobretudo na participação especial do último trimestre. E com essa frustração de receita foram refeitos os cálculos, a possibilidade também da redistribuição de royalties foi outro assunto que foi usado como justificativa, e sendo refeitos esses cálculos, a Prefeitura chegou à conclusão de que não podia mais manter esse reajuste de 4,18%.
O recuo teve reações, como esperado, até porque é um erro, não tem como a gente falar de outra forma. É um erro você prometer ao servidor um percentual de reajuste, levar isso para a margem de negociação, né? Você apresenta isso ao servidor e na hora da negociação, ao invés de você subir, você recua com a proposta, né? Você cria uma expectativa. Quando você sinaliza que tem margem para negociar, você coloca ali um percentual para negociar, o outro lado vai jogar lá em cima, né? A categoria, o sindicato vai fazer a parte dele jogar lá em cima, e é um erro o recuo. Prova desse erro está aí a manifestação dos servidores ontem na Câmara. Foi uma sessão que não durou nem 30 minutos. O vereador Fred Machado, presidente da Casa, encerrou a sessão devido a manifestações dos servidores. E é claro que, como toda e qualquer manifestação, vai ter um ou outro que vai se exceder, um ou outro que vai tentar tirar proveito político disso. É natural. A gente não pode até não concordar, mas sempre vai acontecer isso. E o vereador Fred Machado encerrou a sessão porque o líder do governo, o vereador Genásio, tentava falar, e toda vez que ele tentava falar, tentava argumentar, as vaias eram constantes, e com isso o vereador Fred não ia admitir que o plenário se manifestasse dessa forma e encerrou a sessão. Imagina, Arnaldo, se os servidores tivessem aceito a proposta 3 semanas atrás, 2 semanas atrás, como ficaria essa situação? Como que ficaria, justamente, né? Boa pergunta, mano. Ontem a gente fez essa indagação também, ali conversando dentro da redação da Folha, a gente fez essa indagação, se aceitasse lá atrás. Porque quando você coloca um valor, qual é a nossa perspectiva como jornalista já cobrindo essas negociações há algum tempo? Quando a prefeitura coloca um valor, a gente ainda acha que tem uma gordura para queimar. Claro que as pessoas que chegaram a esse valor tenham tido, no mínimo, responsabilidade e chegar a um percentual. Não, e como eu falei, uma gordura para queimar. Como que a gente espera? Que a prefeitura, no caso o empregador, vai apresentar um valor abaixo do que ela pode dar de reajuste, poder ela ter uma margenzinha para subir ali na frente na negociação, como o sindicato vai pedir bem acima do que ele quer, poder ter o que queimar na hora de negociar. Você sempre tem essa gordura que você pensa que vai ter de um lado ou de outro. E quando a prefeitura coloca um percentual de 4,18 e depois recua, existe alguma coisa não está certa. É verdade. Alguma coisa não está certa. Não tem outra definição para essa situação. Mais uma manchete na Folha do... Não, Marco, como é que eu ia falar sobre esse assunto? Bom dia. Pois não. Bom dia, pois não, Luiz, claro. Marco, bom dia, ouvinte da Folha FM, bom dia, Arnaldo. A gente falou aqui algumas vezes sobre essa questão do servidor. É porque, Arnaldo falou, eles queriam 15% de reajuste, era o índice pleiteado por eles, só que não era só isso. Eles também queriam dobrar o auxílio alimentação, que é de atual R$200 para 400, e o plano de saúde que Rosinha tinha extinto desde 2013, plano de saúde individual para os servidores. São 13 mil servidores ativos. Todo mundo que tem plano de saúde aí sabe mais ou menos quanto se paga por um plano de saúde, faz as contas. Era inviável, quer dizer, você não, era inexequível a proposta dos servidores. O plano de servidores era inexequível. Ele já explicou que várias vezes também existe uma coisa chamada Lei de Responsabilidade Fiscal, LRF, que ela limita e gasta com o pessoal em 54% perdão, da receita corrente líquida, seja do município, do estado ou da União. E você ultrapassaria em muito se isso fosse estendido. Então, qualquer administrador que concedesse isso estaria cometendo crime de responsabilidade fiscal. Quer dizer, não estaria em maus lençóis. E, enfim, você tem uma notícia que aí o governo assinou com essa proposta de 4,18 e não foi bem recebida. E ficou, os servidores parece que fizeram um cálculo que o pleito deles não afetaria a LRF e tal, que afetaria, mas não chegaria, não ultrapassaria o limite, mandaram para o governo ficou de estudar. Enfim, tudo isso é parte do jogo, né? Qualquer categoria, e sobretudo uma categoria que tem estabilidade, que é uma coisa que está sendo discutida agora
no Congresso Nacional, vai ser discutida, uma coisa que acho que deve sofrer modificação, não para o servidor público municipal, para o servidor público de maneira geral, né? Essas reivindicações são feitas com mais força, porque a pessoa não teme, né, ser desligada, por exemplo. Não que seja correto ser desligar alguém que pleiteie, mas, enfim, o servidor público, pela estabilidade, ele sempre pleiteou, tradicionalmente, com muito mais força do que o trabalhador da iniciativa privada, tradicionalmente no Brasil. Em outros países isso não é assim. Nos Estados Unidos, por exemplo, o servidor público é desligado com muito mais facilidade do que é no Brasil. Enfim, ficou esse impasse e os servidores se manifestaram, foram à prefeitura, que faz parte do jogo também. O que não faz parte do jogo foi fechar a Avenida 28 de Março em período de saída, e falamos isso aqui ontem com o professor Jefferson, né? É verdade. Comentando as manifestações a favor da educação, depois a favor do governo Bolsonaro, as próximas pela educação agora no dia 30, né? Amanhã, programadas para amanhã, enfim, que o direito de protesto é constitucional. Agora, o direito de ir e vir também. Também, e é crime, por exemplo, destruir o patrimônio público. Não houve destruição de patrimônio público, felizmente. Eu falei de uma maneira geral, que de vez em quando acontece. Não, estamos falando de duas coisas, para não confundir o ouvinte. Uma coisa é passeata contra ou a favor do governo, outra coisa passeata, protesto do servidor municipal por reajuste salarial, dobrar auxílio de alimentação, plano de saúde. Né? Porque houve realmente no protesto, um protesto dos servidores que tentou fechar a 28 de março, que é a principal via da cidade, final de tarde, início de noite, 6, 7 horas, que é o horário de trabalho, saída do trabalho de boa parte grande parte da população, né? Uhum. Então foi um equívoco, choveu o protesto foi meio biodegradável, ele felizmente ele se dissipou. Enfim, essas tensões, quem acompanha a Assembleia sabe também que você tem 13 mil ativos, que você tem 30 ali, um grupo de 30, que tensionou, puxou essa corda. Tudo isso faz parte do jogo, isso acontece em campo, isso acontece em qualquer lugar. O que não estava no script é o que Arnaldo colocou, é você oferecer um reajuste e depois recuar. Porque de todos os motivos alegados pelo governo, e eu não estou dizendo aqui que os motivos são fictícios. Mas nenhum é novo, né? Nenhum é novo. Você sabia previamente disso. Você descobriu ontem que o STF vai julgar agora em novembro de maneira alguma. A liminar do Zoid, da partida dos Zoid? Não, de maneira alguma. Quer dizer, você descobriu agora que ontem que os Zoid desse ano não são aquilo que era projetado em 2018. Não, mês a mês, até o último mês, até pelo contrário, o último mês que ele teve uma pequena alta. Uma pequena alta, mas... Em relação ao mês passado. Sim, mas todos os meses anteriores foram de queda, vem caindo. Quer dizer, então não é uma novidade. E até em relação ao mesmo mês do ano passado, também caiu. Quer dizer, a vinda do futuro de Rosinha é uma novidade? Não é uma novidade. Você não tem nenhum critério novo entre o oferecimento dos 4,8% até o momento do recuo. Pelo menos não conhecido. Não que seja divulgado, não que nós saibamos. Né? E é muito ruim isso. É um erro tático primário, sobretudo no inverso para ano eleitoral. É uma categoria numerosa, são 13 mil servidores. Você multiplica por 4, por 5, que é a família, né? Você tem um número grande de eleitores aí. É um erro que não deveria ser cometido em ano de véspera eleitoral. Né? Enfim, eu acho que, como você falou, Marco, e se aceitasse? Pois é, se assinassem um acordo. Complicado. O ouvinte, independente de posição política, independente de
de profissão, qual ouvinte que numa negociação, como ele reagiria se ele é ofertado um reajuste, ou você está negociando para um emprego, o cara oferece 2x e chega na hora, você sai do seu emprego, caminha para fechar e tal, e aí chega na hora H, o cara reduz o valor da proposta. Acho que ninguém trabalharia, se aceitasse, ninguém trabalharia de bom grado, né? Enfim. Um exemplo bem simples, Luiz. Você vai num restaurante, pega o cardápio, escolhe um prato, pede uma bebida, vê o preço, pede, na hora da conta vem triplicado. Aí o garçom falou assim, não, mas é que nós mudamos, enquanto o senhor estava comendo, nós mudamos o preço. 4,18 não chega a se triplicar, mas enfim, mas aí tem, entendeu? É o superlativo, né? Pois é o erro básico da negociação. Aí tem um outro ponto também que eu penso que tenha sido erro, embora cada um possa ter sua opinião, que é o fato de se manifestar de forma fria uma nota. Acho que você estava na tensão de uma negociação há tanto tempo, talvez convocar os servidores para a Assembleia, expor números. Na Câmara ontem o vereador Genásio tentou colocar isso, que o secretário André Oliveira, que esteve aqui com a gente, vai levar isso aos servidores em uma Assembleia na Câmara, vai levar isso para o diálogo. A gente sabe que com a tensão que está, isso vai gerar mais protesto, vai gerar mais manifestação, mas acho que é uma forma de você olhar no olho, falar, mostrar a situação como que está. A nota ontem foi colocada no site, 2h da tarde, e ele ficou, acho que é uma forma muito fria, de um embate que já estava muito tenso há muito tempo, com o próprio prefeito recebendo os servidores, né? Algumas vezes o próprio prefeito recebeu um grupo no SESEC para dialogar. Eu vou aqui recorrer à entrevista de Dom Rifan, né? Dom Rifan, aqui no Folha no Ar. Ele falou que o problema do governo, que ele via no governo, que ele, Dom Rifan, bispo católico, da ala tradicionalista de Campos, via no governo, era a questão da comunicação, que ele não falou comunicação no sentido, quando se fala comunicação, você tem que falar, não, a superintendência de comunicação, não é uma coisa de uma pasta. É um problema do secretário, de maneira geral, do governo, que foi tão exitoso em 2016 na eleição, foi a principal virtude na campanha, tem sido, ao que parece, bastante criticado por ver suas funções do Rifan aqui quando se torna o governo, que é essa coisa da comunicação. Isso vem desde lá de trás, vem desde o restaurante popular, da suspensão do cheque cidadão e da passagem a R$1, né? Não que não fosse necessário pelo quadro de contrato, dívida de 2,4 bilhão na prefeitura, mas a maneira de você colocar isso para a sociedade, né? No caso, logicamente, o servidor, uma categoria específica afetada, a maneira de você colocar isso. Porque não tem como sair bem de uma negociação onde você oferece um reajuste e você retira. Isso, em nenhum lugar do mundo você vai sair bem. Iniciativa privada, poder público, em nenhum lugar do mundo. Enfim, embora eu acho que os servidores tenham cometido muitos excessos, falei aqui da 28 de março, acho que tem uma categoria, um grupo de 30 que insufla 13 mil, e 13 mil tem que ter o bom senso e não ser guiados pelo interesse político de 30. Aí depois se lança um vereador, como é hábito, né? Estamos em ano eleitoral. Agora, acho que sim, acho que houve esse equívoco do governo. E aí, Aloysio, eu acho que agora já está feito o erro cometido da comunicação que você falou. E agora chegar e explicar, depois que vaza, depois que... fica difícil corrigir de alguma forma, né? Eu acho que era evitável. Professora Beatriz Nis chegou aqui nos estúdios, você teve estado no próximo bloco. Eu acho que é evitável. Eu acho que poderia ser isso, essa negociação poderia ter sido melhor feita, né? Enfim,
acho que em qualquer negociação, né, isso poderia ter sido mais bem conduzido. Nós temos outro assunto também aí em destaque na edição de hoje, que a gente não pode deixar de comentar antes de próximo bloco, que é a questão dessas 2 mortes também por H1N1. É uma situação complicadíssima na cidade. A prefeitura divulgou uma nota com 2 mortes, uma de uma criança de 6 anos e outra de uma mulher de 27. E isso gera uma situação de alerta e de prevenção também, ou de atenção à prevenção, no caso, que é a questão da vacinação contra a gripe. Inclusive a campanha foi prorrogada por 15 dias, né? Exatamente por falta de... porque está abaixo da meta. Está abaixo da meta. O Estado está abaixo da meta. Quem decretou esse aumento de 15 dias foi o governo do Estado, nos 92 municípios do Rio de Janeiro. Porque o Estado, como todo, está abaixo da meta. Campos está em 50 e pouquinhos %. A meta é chegar a 65 no mínimo, né? A meta em todo o Estado. E então a gente chama atenção aí ao público-alvo para que possa procurar um posto de saúde para se tomar essa vacina aí e se prevenir. Então, quando a cidade alerta que nós tivemos 2 casos recentes, os 2 casos agora em maio, durante o período de vacinação, 2 casos, inclusive, que pelas informações que a gente tem, são casos que aconteceram fora das pessoas que normalmente são vítimas dessa doença. Que normalmente, tanto é que a primeira faixa de público-alvo são os maiores de 65 anos e as crianças. Sim, claro. Sim, mas você tem ali uma mulher de 27 anos. Pois é. Você tem uma criança de 6 anos. Salvo engano, o limite é 5 de vacinação. Então você está com 2 casos fora da faixa prioritária de vacinação. Então, eu acho que quem estiver nos ouvindo tem que tomar consciência. Nós vivemos uma mudança de paradigma no mundo inteiro, que eu não sei o que está acontecendo. As pessoas não querem mais tomar vacina, as pessoas não acreditam mais em vacinação. Não é possível. A gente falou que dia desses, doenças que estavam erradicadas no Brasil voltaram a circular, o caso do sarampo, por exemplo. Dengue foi erradicado do Brasil e voltou. Dengue já foi erradicado. Então, nós estamos vivendo um retrocesso e muitas vezes por falta de consciência da própria população. Não tem a vacina disponível, não vai ao posto de saúde. No caso da dengue, não faz aí, não tira os seus 10 minutinhos para cuidar do próprio quintal. Então, a gente também tem participação nisso, e muita participação nisso, e deve aí procurar um posto de saúde para se vacinar agora. Que bom que você me lembrou que eu não tomei a vacina. Bom, são 7h25, mas vou tomar, não tenho nada contra a vacina. Ao contrário. Que tá uma moda agora, né? Quer dizer, a Terra é plana. A teoria da evolução não existe. O homem não foi à Lua, foi filmado no estúdio na Finlândia. Na Finlândia? Foi na Finlândia. Eu já ouvi que tinha sido um estúdio montado pela CBS. Sim, mas agora a nova versão da internet que foi na Finlândia. Foi um estúdio na Finlândia, Helsinki e tal. Complicado, né? Também acho. Você tem que explicar. O heliocentrismo não existe. O Olavo de Carvalho aí falou isso, né? O filósofo e guru do governo Bolsonaro falou como é que o heliocentrismo foi uma maneira que Einstein inventou, a teoria da relatividade foi uma maneira que Einstein criou para poder justificar o heliocentrismo de Galileu e Copérnico. Aí é complicado, né? Não vacinar. Mas, enfim, é um movimento. Eu estava vendo um documentário sobre isso, na Europa, inclusive, na Itália. A Itália está com esse problema, que é um país primeiro mundo, né? De volta de doenças porque os pais não vacinam seus filhos. E nos Estados Unidos até também fala sobre os Estados Unidos, esse documentário que eu vi na Globo News, que filhos porque nos Estados Unidos as constituições são estaduais, né? Hoje está falando dos Estados Unidos sou eu, Marco. Vou roubar de você. Tá bom. As constituições são estaduais, né? E tem muito mais força do que aqui. Sim. E muitos desses estados mudando a idade, a maioridade dos filhos, porque tem filhos que querem se vacinar, os pais não deixam. Então, nesses casos que eles estavam liberando os filhos, assim, 14, 13 anos, em lei, para que os filhos decidissem. Porque é uma coisa, às vezes, de viés religioso,
Tem muito isso em relação aos Amishes, Mormons e algumas coisas. Testemunho de Jeová. Transfusão de sangue. Testemunho de Jeová é caso de transfusão de sangue, mas E que o hospital tem o direito, já tem autorização para ir pegar a criança e. Não, mas eu estou mudando a legislação no sentido de que se o jovem quiser se vacinar, né, seria como se fosse aqui emancipado. Emancipado para que ele decidisse sobre isso. É porque o problema também da vacinação não é só a decisão sobre aquele indivíduo. Aquele indivíduo, sobre criança, ele vai à escola. Se ele está com uma doença, fechado num ambiente, ele vai transmitir aquilo para... Uma das coisas básicas de doença contagiosa é você controlar a transmissão. Se esse indivíduo, se tiver alguém aqui com H1N1, fatalmente ele vai transmitir o H1N1 aqui para todos nós aqui no estúdio. Né? Então, não é uma decisão só pessoal. Ela tem um critério coletivo. Uma pessoa doente infecta várias outras, né? É o caso de você beber e dirigir. Quer dizer, não é um problema de você se matar, é você causar um acidente e matar pessoas inocentes que nada tem a ver com isso. É verdade, exatamente. Boa analogia. Bom, são 7h28. Agora sim, vamos a um pequeno intervalo. Já voltamos com Folha no Ar, primeira edição. E vamos conversar com a professora Beatriz Diniz logo depois que voltarmos. Chegou o Ford que você queria, com a oferta que você esperava.